Isso, da em política, que eu me né? sinta parte de um coletivo que me respeita. Né? E hoje nada disso é verdade. Mas pensando só em direito, então a história do Brasil é uma história de baixíssima tradição democrática, baixíssima. É história de golpe, de violência, de rasteira, de mentira. Ganha mais forte. Essa é a história do Brasil. É uma história trágica. Você tem... E por que a gente não tem mais do que 5 bancos aqui? Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos. O Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12. Percebe? O dito mundo progressista brasileiro concentrou em 5 bancos. Mas qual que é a lógica? Hein? A lógica é ajudar os amigos poderosos, porra. A lógica é essa. É tipo, eu vou dar dinheiro pro cara lá e ele vai me financiar depois. Ele riu, Igor. Eu vou perguntar aos especialistas e volto aqui, tá? Para perguntar, porque essa pergunta é difícil de responder. Meu irmão, esse é um país saqueado. Por isso que eu tenho esperança, porque se você chegar lá com moral, não é você o valentão. Eu tenho conversado com os caras do banco. Eu digo, meu irmão, chega. O que eles falam? Nessa parte você tem razão. É? Nessa parte você tem razão. Mas eles estão dispostos É porque na frente dos outros... mão Sim, da mas mamata? então, na frente dos outros, ninguém defende isso. Onde é que eles reinam? Reinam na escuridão. Reinam na cumplicidade, no financiamento de campanha ilegal, na manipulação da grande mídia. Porque, de novo, a grande mídia brasileira, a reconhecida mídia nacional, não estou falando mal, estou fazendo números, constatações, nada. Eu conheço o Brasil e amo o Brasil como ele é. Só que ele é assim. A grande mídia dita nacional, televisões, são 5 famílias e uma igreja. E essas 5 famílias têm um comportamento ideológico afim com este modelo, porque todos são rentistas. Então, assim, ninguém pode trair a marca da sua classe. Isso é Mao Tse Tung, sabe? Você não pode pedir. O que tem que fazer? Eu tenho que fazer que a taxa de juros seja em linha com as práticas internacionais. Aí eu restauro a vinculação do dinheiro com a vida real. Mas como que faz isso? Não pode fazer por decreto, tem que consertar a conta pública. Por quê? Porque o juro é alto a pretexto de que o Estado é tão deficitário, desequilibrado, que tem que fazer uma dívida. E a dívida está ficando tão grande que ela está encurtando o prazo e encarecendo o custo. Parte disso é verdade, mas só parte. A outra parte é mentira. Entendi. E, porra, da outra vez que Mas aqui por cima da mesa o argumento é esse. Entendi. O argumento, o Estado brasileiro... E agora é o pior do mundo. Agora é mais verdade que mentira agora. Se você pegar a conta do Bolsonaro 12 meses para trás, a imprensa fica orçamento de guerra, não sei o que lá, tal. Mas assim, esquece isso aí. Palavrório, enganação, vamos lá. Quanto é que entrou de grana, meu filho, no seu bolso este mês e quanto saiu? Pois bem, no bolso do Brasil, nosso país, entraram X bilhões e saíram X bilhões menos 900 bilhões de reais. É o déficit primário, 5 vezes o maior da história. Quando você tem um déficit, você sabe o que acontece. Vai para a dívida. Quando a dívida galopa, está chegando pela primeira vez perto de 100% do PIB, ou seja, a gente compara o tamanho da dívida dos países nos manuais de economia com a riqueza do país. Por quê? Porque a dívida normalmente é uma dívida de longo prazo, portanto você não precisa comparar ela com o que você ganha no dia a dia. Você tem que comparar com a estrutura econômica global do país e esse é o standard internacional. Tentando ver se as pessoas compreendem essas chatices todas. Mas é igual em casa. Né? Então, se você está devendo muito, o que acontece com o agiota? Ele começa a esse cara não vai dar conta de pagar. Então agora eu só empresto para ele por 24 horas, por 48 horas. Tem que me pagar daqui 3 dias. E tu vai ter que me pagar um juro mais caro, porque estou com medo de perder. Então eu tenho que pegar no juro. É assim com o país. Então a dívida brasileira está chegando perto de 6 trilhões com T de tapioca. Puta merda. E 1/4 dela vence em 4 dias. Caralho, 1/4? 1/4 dela. 1 trilhão e 700. Aí o que acontece? Os juros vão galopar agora. O país ferrado, desemprego recorde, comércio está até melhorando um pouquinho, mas em cima de uma base deprimida demais. A economia está ferrada no Brasil e nós vamos aumentar a taxa de juros correndo. Sabe quanto é 1% de juro? Que eles vão aumentar agora, a cada 45 dias vão aumentar 0,75. Então, em 60 dias é 1% de juro. Cada 1% de juro são 60 bilhões de reais.
Que sai do seu, do meu, do dele, do nosso bolso, do povo que produz, do povo que trabalha, da classe média, não sei o quê, papapá e tal, para famílias rentistas. Que dia que eu quero que acabe essa brincadeira? Agora. Sim, nós aqui. Mas então vamos nos levantar. Mas eles lá estão curtindo pra caralho. Não é verdade? E se a gente fosse falar de reforma política, o que você imagina? Bom, primeiro, vamos... deixa eu falar isso. Como é que tá teu tempo, Ciro? Não, eu tenho todo o tempo do mundo. Tá bom. Os restaurantes fecharam às 10, eu vou pedir do delivery. Tá. Ó, vou dar uma mijada e tu pode mijar a hora que quiser. Faça esse favor, tá bom. Então veja, primeiro vamos fazer aqui uma profissão de fé democrática. Nós que temos o privilégio de ler, de escrever, de ter alguma viagem ao estrangeiro, de conhecer o mundo e tal, somos muito indignados, com razão, com as contradições da política brasileira, não é? Mas é preciso que a gente lembre, e isso é o meu papel, sem passar pano, mas que a gente lembre que nós somos um país de baixíssima tradição democrática. A sua geração cresceu na mais longa experiência democrática da história do Brasil, Verdade. que vem entre a Constituição de 88 e o impeachment da Dilma. Isso foi o mais longo período de normalidade democrática. E olha que democracia não é propriamente só o direito de votar e tal. É uma coisa que eu desejo que seja mais profunda, que seja um regime de oportunidade igual para as pessoas poderem viver com decência pela remuneração decente do seu trabalho honesto. Onde todo mundo está participando da política. E que eu me sinta né? parte de um coletivo que me respeita. Né? E hoje nada disso é verdade. Mas pensando só em direito... Então a história do Brasil é uma história de baixíssima tradição democrática. Baixíssima. É história de golpe, de violência, de rasteira, de mentira. Bem mais forte. Essa é a história do Brasil. É uma história trágica. Você tem suicídios, renúncias, impeachments. O Brasil fez o primeiro impeachment da história do constitucionalismo mundial. Sabia? Porque o impeachment é um remédio para você não usar. Nós fizemos do Collor, depois fizemos outro. E está correndo o risco de mais um agora. Sem dúvida. Já tem 111 pedidos lá, 3 dos quais eu assino. Porque é um desastre completo. Cara.